sou Elaine, né, Elaine Martins, faço parte da sala de leitura da Escola Noel Rosa, né? E a gente aqui atende as crianças, né, das comunidades do Macaco, do Encontro e do São João. São crianças de educação infantil até o ensino fundamental, primeiro ciclo, né, que vai do primeiro ano até o sexto ano carioca, que a gente atende na escola. Então, professora, nós estamos fazendo uma pesquisa, né, para literatura, que é a disciplina que eu estou cursando na UERJ, e eu queria saber da senhora como a senhora vê essa questão da criança na sala de aula? Como é que você desperta esse interesse do seu aluno? Então, a gente, na verdade, com a literatura, né, o nosso maior objetivo, desde as crianças pequenas até, enfim, até os adultos, né, o nosso maior objetivo é estar formando leitores, né? E como é que a gente forma esses leitores? A gente forma esses leitores encantando as crianças pelas histórias, né? Despertando o desejo pelas histórias. E como é que a gente faz isso, né? A gente desperta esse desejo não só através desse suporte do livro, né? Não só o livro que dá esse suporte pra gente, mas a gente também faz com que as dramatizações façam parte do nosso cotidiano, as músicas que linkam com as histórias, os vídeos, né? Então você vai encantando os fantoches, né? Então você vai despertando esse desejo desde os pequenos até a vida para sempre, né? Quais são as fábulas que você mais gostou de trabalhar e viu essa reciprocidade deles? De fábulas, na verdade são muitas, né? Na verdade, assim, fábulas... Poesias? São mas não tem uma específica, eu não sei agora te falar uma específica. Mas poesias, contos de fado, o que a gente precisa, na verdade, é trazer para esse leitor, né, nessa formação de leitor, é a criticidade, né? Bom, então, qual a importância do conto de fadas na vida da criança, né? Na verdade, o conto de fadas, ele dá asas para uma imaginação, né? É o maior também desejo, assim, objetivo da literatura, né? Que a gente quer na sala de leitura, enfim, com as histórias, né? Esse mundo criativo, esse mundo da vida real, né? Do imaginário. E aí é mais ou menos um contraponto da vida real com a vida que a gente, enfim, que a gente deseja, que a gente espera, que a gente sonha, né? Então, mas por outro lado, a gente precisa também mostrar a importância das crianças né, nesse sentido mais crítico dessa realidade, né? Que vida realmente que a gente quer para o nosso futuro, se é esse conto de fadas que a gente quer, enfim. Então, o conto de fadas te dá asas para abrir para muitos leques de trabalhos, né, de objetivos de trabalho. Então agora, quais são os mecanismos, né, que podemos lançar mão e fazer uso para despertar nas crianças o interesse e gosto pela leitura? Acho que até já comentei um pouquinho, mas é isso, né? Como é que a gente forma esses leitores, né, desde pequenos, né? Tá encantando as crianças pela literatura. Né? Então, quando eu falo até literatura, é que tipo de livros que você vai apresentar à criança. Então, quando você vai selecionar o seu acervo, né? Quando o profissional vai fazer isso, tem que ter um cuidado, porque tem muitos livros que você pega e ali não tem efetivamente nenhuma literatura, né? Geralmente aqueles livros que encantam, despertam as crianças que saltam, né? Que pulam, um pop-up que eles chamam, aquilo ali desperta, bacana, mas não tem nenhuma literatura efetiva naquele livro. Então a gente pode mostrar esse tipo de livro? Podemos, mas também temos que mostrar outros tipos de livros, né? E livros, até livros de brinquedos também, né? Livros que vão encantando as crianças mesmo. Então, eu acho que é despertar aí não só, como eu falei, com esse suporte do livro, mas com as músicas, com as dramatizações, com os fantoches,
Enfim, eu acho que várias coisas, a gente usa muitos recursos, vídeos, para estar incrementando essa história aí, além do livro. Qual foi o Né? trabalho que você desempenhou com eles, que você achou, todos são gratificantes, né? Mas além de muito gratificante, que eles assim internalizaram, gostaram e levaram para suas vidas? Olha, assim, tem vários, mas um que eu gosto de fazer com as turmas, né, assim, são as histórias de caixas, né? São as histórias que a gente transforma em caixas. E essa caixa, ela pode ser tanto uma caixa que vai contar uma história, que eles vão desenhar os personagens, e essa caixa vai ser a contadora de histórias, né? Qualquer um que pegar vai saber os elementos que tem ali dentro, enfim. E cada um pode usar a sua imaginação e recriar e recontar essa história da sua forma, né? Do seu olhar, da sua vivência, enfim. Como também caixas que a gente não precisa desenhar, mas a gente usa sucatas. Então, cada objeto representa um personagem, né? Então, por exemplo, sei lá, a história dos 3 porquinhos. Eu posso pegar 3 potinhos pequenos, mas em momento nenhum preciso colocar cara naqueles potinhos, né? Então, assim, eu acho que você usar a imaginação, eu acho que isso sempre, assim, dá asas, né, para essa imaginação. Eu acho que é uma formação de leitor, um despertar de interesse muito grande. Então, a partir da dramatização, como você colocou anteriormente, é possível o aluno contar a história da sua vida, do seu mundo, né, que é em torno de comunidades. Acontece muito isso? É assim, acontece, mas não é um trabalho que eles aceitam com muita facilidade. Eu acho que é isso, a experiência de vida. Eu acho que o profissional de sala de leitura, enfim, não só de sala de leitura, mas todos os regentes, professores, né, de várias linguagens, a gente tem esse desafio com as nossas crianças, né? As crianças têm essa dificuldade, né? Para elas, a comunidade que a gente atende aqui, né, na escola, elas, esse projeto que eu fiz com o 5º e 6º ano, eles tiveram muita dificuldade. Então, na verdade, eu fui o exemplo para eles, para poder estar resgatando essa infância, também deles, Então, né? eu trouxe uma caixa minha de memórias, eu coloquei coisas da minha vida, e assim, a gente não pode também só trazer coisas boas, né? Então, assim, falar que a gente fica triste, Trabalhar falar que as frustrações. que a gente fica com raiva, isso é do ser humano, né? Então, assim, as memórias, né? Que gosto é esse que tem a memória, né? Então, assim, foi um trabalho fantástico, mas com muito trabalho, né? Achei que fosse ser mais tranquilo, que a infância, né? Tá logo ali. E não Mas tá. não, assim, aí eles foram lembrando, aí eu fiquei falando de machucar, e mamãe já teve machucado, como já ganhou algum irmão, enfim, então a gente fui trazendo deles até a gente finalizar esse projeto e foi bacana. Eu vou assim, eu falo de experiência própria, de um trabalho, eu não canso de falar, de despertar desejos, de encantar as crianças, de imaginar o tempo inteiro, né? Eu acho que é um caminho que a gente precisa despertar nelas. Eu não sou encantada pelas histórias. Sensacional. Se tivesse muitas Elaines, Meu Deus. o mundo seria diferente. Então tá, professora, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu carinho, pela sua dedicação, seu trabalho, que eu vejo aqui que é muito intenso. Obrigada a você.